Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Hoje, dia 23/10/2023, mais uma nova mensagem. Irmão, o assunto é muito polêmico. É um dos mais polêmicos da Bíblia, porque retrata-se de dinheiro, dízimo. Então, vamos aqui, mais uma nova mensagem. Ontem, irmão, eu estava em casa e fui impedido de postar a mensagem. Tinha um paredão de som aqui que começou de manhã cedo, foi até de madrugada, tá certo? Então não tinha condição de eu postar as mensagens aqui. Passei o dia estudando a Bíblia, Comecei cedo, comecei a estudar umas pregações de manhã, de madrugada. E quando eu tomei meu cafezinho, que eu estava me preparando para postar a mensagem, começou um paredão daquele. Mas, irmão, olha, chega os ouvidos da gente dói, viu? Só a misericórdia, Deus tenha compaixão. E não pude postar a mensagem. Então hoje vai ser a nova segunda parte dos dízimos. Ó, irmão, dízimo, tem muitas passagens que falam sobre dízimo na Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar algumas, mas as mensagens vão ficar um pouco compridas, porque a gente tem que ler o texto e trazer a narração do texto, explicar o que é que se estava acontecendo na narração do texto. Os irmãos podem ler aí, acompanha aí e estude, que é para vocês não serem enganados. Lembre que Jesus, lá no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, ele disse: cuidado que ninguém vos engane. Entendeu, meu irmão? Então tem que ter cuidado para não ser enganado. Então, o nosso versículo-chave está em Malaquias, lá, capítulo 3, versículo 8 ao 10, Então, meus irmãos, Malaquias, no capítulo, eu vou ler aqui aonde fala aqui, onde fala sobre o dízimo. 8, Malaquias 3:8. Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, roubando de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Alguém interrogou. Quando foi que roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Vamos parar por aqui. Ó, irmão, aqui em Malaquias, eu já mostrei para os irmãos na passagem passada, certo? Que o livro de Malaquias, depois de Malaquias, tem uma página em branco que diz que é o Novo Testamento, certo? Então, eu citei aí uns versículos para os irmãos, certo? Eu citei uns versículos aí para os irmãos, dizendo que lá em Mateus não é Novo Testamento, certo? Não é Novo Testamento. Por que não é Novo Testamento? Eu hoje vou mostrar os versículos, vou ler o versículo, para provar que ali não é Novo Testamento. O autor botou aqui, mas não é Novo Testamento. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado, por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Olha, viveu. Até o dia que Jesus entregou o teu espírito, ele viveu debaixo da lei ou debaixo da graça? Vocês, irmão, tá aqui, olha. Eu tô com a Bíblia,
certo? Estou com a Bíblia viva, essa aqui é a Bíblia viva. Estou com outra aqui, certo? Tenho outro aqui, estou com outra aqui também, porque são três versões. Essa daqui apagou, mas é a NVI. Estou com ela aqui. Então, sempre eu olho uma, duas, três, para ver como que se narra em cada uma, para ver, né? Então, aqui Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Vamos ver o que é que diz aqui, nessa daqui, que essa daqui é a NVI, né? Vamos ver o que é que diz aqui, como é que diz aqui. E algumas versões mudam alguma coisinha, alguma coisa. Diz aqui, no versículo 4, diz aqui: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha, ele nasceu na lei, viveu na lei, cumpriu a lei. Então não é Novo Testamento que nem se pregam por aí, certo? Não é Novo Testamento, é Lei de Moisés. Aí aqui, olha, vou mostrar para os irmãos, nós vamos passear na Bíblia, que é para os irmãos entenderem, que é para os irmãos compreenderem. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz aqui: não entenda de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés, mas as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Olha, Jesus está dizendo: não entendam de modo errado a minha vinda. Não vim abrogar a lei de Moisés e nem a advertência dos profetas. Eu vim cumprir a lei. Ó, irmão, os profetas que Jesus mandava, que Deus mandava, era uma advertência contra o seu povo. Jesus hoje aqui, através do Espírito Santo, através da palavra dele, está falando aos chamados profetas, que são os pregadores, os pastores, os mensageiros, os diáconos, os professores, atualizando para os dias de hoje. Jesus hoje está falando para vocês e para o povo que estão sendo enganados. Tá certo, meus irmãos? Então, Jesus, ele disse: não compreendam de modo errado a minha vinda. Vamos ler aqui Mateus. O que é que diz aqui em Mateus, né? A Bíblia NVI. Vamos para cá. Mateus 17. Mateus 5,17. Está aqui. Mateus 5,17. Diz aqui: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumpri-la. Irmão, enquanto Jesus não entregou o seu Espírito lá na cruz do Calvário, ele pregou graça ou ele cumpriu a lei? Aqui está dizendo que cumpriu a lei. Então, quem pregar para você, dizendo que quando Jesus estava lá, que ministrava, diz que Jesus pregava a graça, ele é um falso profeta, ele é um mentiroso, ele é um falsário, ele é um estelionatário. O estelionatário, ele mente para você para poder arrancar dinheiro de você. 171. Tá certo, meu irmão? Só isso. Ele é um estelionatário, é 171. Não fala a verdade. Não prega a verdade. Por quê? Tá certo? Então, irmão, não entenda de modo errado a vinda do Senhor. E qual é o modo errado? É dizer que você está roubando a Deus e é obrigado a dar dinheiro. Por quê? Porque quem é que estava roubando o povo aqui? Quem é que estava roubando Deus aqui? Eram os sacerdotes e a nação.
A palavra aqui de Malaquias, no capítulo 1, vem dizendo sentença ou peso da palavra ao povo de Israel. Você é povo de Israel? Você, quando nasceu, existia a lei, porque a lei foi abolida lá na cruz do Calvário. Como é que você nasceu na lei? Será que você tem essa idade todinha? Como é que se pega, como é que se prega dízimo hoje, nos dias de hoje, que o dízimo era para o judeu, nunca foi para a igreja gentílica, foi para o povo judeu. E como é que eles pegam uma ordenança, uma coisa que era para o judeu e joga hoje no seio da igreja? Eles não estão capacitados para fazer isso. Vamos aqui, 2 de Coríntios, capítulo 3. 2 de Coríntios, capítulo 3. Vamos aí. 2 de Coríntios, capítulo 3. Vamos ver o que é que diz aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 3. Abra aí sua Bíblia, 2 de Coríntios, capítulo 3. Segunda de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele é quem nos tem ajudado a contar os outros, a sua nova aliança. Não nos pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, o Espírito lhe dá vida. Tá vendo, irmão? Olha, vou ler de novo. Ele é quem nos tem ajudado a contar os outros a sua aliança. Não nos pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, o Espírito lhe dá vida. Olha, não lhe pregamos a lei. Não é para pregar a lei de Moisés, é para pregar a nova aliança, a graça. Por quê? Porque a letra de Moisés, ela mata, ela não traz conhecimento, ela não traz esclarecimento, ela bota um véu. Se você ler todo o capítulo aqui, você vai ver que o apóstolo Paulo aqui está repreendendo, está trazendo um esclarecimento que os irmãos não era que nem o povo de Moisés, não era que nem o povo da lei, porque Moisés botava-se um véu e o povo não enxergava. Quando é lido a lei de Moisés no seio da igreja hoje, o coração endurece, os olhos lê, mas não vê, não entende, não entra no coração. Quando é lida a lei de Moisés, o véu está posto sobre o seu entendimento. Aqui, pode ler. Valendo. Lê todo o capítulo para vocês entenderem. Tá certo? E ainda diz mais no 16, diz que eles não são convertidos, porque quando é lida a lei de Moisés, o véu está sobre o coração e o entendimento. Eles não são convertidos, são convencidos. Por causa do dinheiro, ó irmão, eles defendem o dízimo. Por causa do dinheiro, chega a ser capaz de talvez matar até alguém. Para provar que eles estão corretamente. Agora, existe, noutra versão aqui, em 2 de Coríntios, o que é que vai dizer aqui nessa outra versão aqui, olha. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha o que é que diz aqui, ó. Olha. 6. O qual nos fez também capaz de ser ministro do Novo Testamento. Olha. Aí diz aqui, do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha, irmão, Jesus capacitou
as pessoas que pregam. Para quê? Para ser ministro da nova. Se prega a véia, está em transgressão, está mentindo. Se ele prega a velha para você, se ele traz ordenança e mandamento da lei, da velha aliança, e prega hoje no seio da igreja, ele está em transgressão, não está habilitado. Significa que ele é um mentiroso, é um fraudulento, é um estelionatário, um 71. Está aplicando, pegando a lei de Moisés, trazendo para você, para enganar você, dizendo que você está roubando a Deus. Mas quem está roubando a Deus é ele. Porque eles dizem que ladrão não entra no céu. Está lá em Apocalipse, ele diz que ladrão não entra no céu. Então, se aqui na lei de Moisés trazia o dízimo ao templo, à casa do Senhor, para que não faltasse mantimento, e se você não traz, está roubando a Deus, o templo lá em Jerusalém, a casa de Deus lá em Jerusalém, na época de Jesus, era no templo. Deus morava lá. Hoje a casa de Deus é você, então significa que o seu pastor está roubando a casa de Deus, do ladrão é ele, quem não vai para o céu é ele. Tá certo, meu irmão? Aqui está em linha com a palavra, aqui eu estou trazendo a verdade para você. Não estou arrancando dinheiro de você, certo? Não estou obrigando a você. Aqui não é... Olha, meu irmão, não é pecado você dar dinheiro na igreja. Não é pecado, não. Porque aqui no tempo de Malaquia, dízimo não era dinheiro. Era alimento e eram os animais que trazia para sacrificar o Senhor quando a pessoa pecava. Quando você vinha fazer uma oferta a Deus. E tem todo um ritual, irmão. Existe todo um ritual. O dízimo se comia na presença dos sacerdotes no templo de Deus, junto com quem dava e com quem cuidava da obra de Deus. E tinha 3 finalidades. Era para comer, trazer o dízimo à casa do tesouro, para ajudar os pobres, os necessitados e as viúvas. Tá certo? Tinha essas 3 finalidades. E nunca foi dinheiro, era alimento. Tá certo? Aí hoje é proibido você dar dinheiro nas igrejas, onde ele chama lá de igreja? Não. Dízimo. Nunca ninguém deu dízimo a Deus. O dízimo era para os sacerdotes. O dízimo era para manter a casa de Deus, que era lá em Jerusalém. Certo? Nós sabemos que hoje existe um templo onde a gente se reúne e precisa de fazer reforma, precisa de pintar, precisa uma água, precisa uma luz, precisa comprar, às vezes, um equipamento eletrônico. A gente sabe disso e a gente dá dinheiro. Quando é que se torna pecado? Você dá dinheiro lá nesse local. Quando alguém lhe constrange, dizendo que você está roubando a Deus e que você não está dando o dízimo, que você tem que dar 10% do seu dinheiro. É mentira, irmão. Vocês estão sendo enganados. Paulo escrevendo em 2 de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, ele diz: contribua segundo propôs no seu coração, não com pesar, mas com alegria. Porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. Não é com barganha. Contribuição é voluntário, é no coração de quem vai dar, não é de quem vai receber, não. Então, meu irmão, se pregar para você que você é obrigado a dar, aí torna-se pecado. Se pegar a lei de Moisés e aplicar nas tuas costas hoje, está em transgressão, é um mentiroso, é um falso profeta, é um estelionatário, é um 71. Está ali roubando, porque o templo de Deus hoje somos nós. Então, o ladrão não entra no céu, o pastor está ali roubando, ele é o primeiro a não entrar.
Tá certo, meu irmão? Estude a Bíblia, que é para não ser enganado. Estude a Bíblia, que é para não ser enganado. Então, irmão, aqui, 2 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, diz que ele constituiu nós ministros da nova aliança. Se prega a véia, está em transgressão. Agora, irmão, vamos aqui para Colossenses, para Éfeso. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui para Éfeso, capítulo 2. Não, vamos para Éfeso, não, vamos para Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. 2, diz aqui, olha. Capítulo 2, versículo 13 ao 15. Deixa eu ver aqui, porque essa Bíblia aqui viva, ela tem umas páginas aqui que tem uns comentários humanos. Então, aí, 13. Vocês estavam mortos em pecado e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhe participação na própria vida de Cristo, porque lhe perdoou todos os pecados. Ó, irmão, aqui está dizendo que o povo de Israel, vamos respeitar o texto e o contexto, fazer conjugação verbal. Paulo aqui está alertando aos irmãos de Corinto, o autor da epístola está presente, os ouvintes. Então vamos respeitar que a palavra está no presente do passado. Então aqui não está falando comigo nem com você, que eu não sou da igreja de Corinto, você não é da igreja de Corinto. Nós podemos trazer uma atualização para ver como é que estava o povo. Nós faz uma comparação, um entendimento, como era que andava aquele povo daquela época e como é que anda o povo de hoje. Então, esse povo dessa época aqui estava em transgressão por causa dos seus pecados. Mas Cristo veio, deu seu corpo, deu a sua vida, não imputando nossos pecados. Ele veio e morreu e tirou todos os pecados do povo. Ó, irmão, se ele tirou todo o pecado do povo, qual foi o pecado que sobrou para você ser pecador? Nenhum. Você, a igreja de Deus, não tem pecado. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 8, diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está aqui, olha. Porquanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito perdoador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus. Me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, quer dizer, o feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário, agora no tempo de Paulo, é para os irmãos, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É andar na lei de Moisés. É andar nos rituais da lei. Está andando segundo a carne, querendo se justificar com as obrações da lei de Moisés. E não é. É pela fé. É aqui, na mente. É por crer. Os fariseus chegaram para Jesus: Senhor, o que é necessário fazer na obra de Deus? Ele disse: crer naquele que por ele foi enviado. Crer em linha com a palavra aqui. Estou pregando para vocês. Então, irmão, nós hoje não temos pecado. Nós cometemos erro porque nós não conhecia a lei, e ela hoje está chegando verdadeiramente até vocês. Tá certo, meu irmão?
Está lá em Efésios, capítulo 1, do 13 em diante. Se vós crede no evangelho da verdade, da vossa salvação. Tá certo, mano? Se você crê no evangelho da verdade, que dá direito à salvação de quê, irmão? Da mente. Porque salvação não é por você crer no evangelho, não. A salvação para você ir morar no céu foi pelo feito que Jesus fez na cruz. Agora, essa salvação aqui está falando o evangelho da vossa salvação. Salva de quê, irmão? Da mentira, da heresia. Então, irmão, aqui em Romanos, está dizendo que o Espírito de vida, a graça, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei de Moisés, você transgredia e tivesse 2 ou 3 testemunhas, ele condenava você à morte. Então, Deus veio, tirou a lei, aboliu a lei na cruz do Calvário, quando ele morre. E quando ele ressuscita, começa a graça. Então, aquela lei que lhe condenava ele, você já nasceu na graça, você já nasceu salvo, você já nasceu santo, você já nasceu purificado. Então, você, por não conhecer a palavra de Deus, está lá em Gálatas, no capítulo 5, você transgride a graça. Por quê? Porque você não vive no Espírito, você vive na carne. Gálatas, do 16 em diante. Pode ler lá, Gálatas 5, do 16 em diante. Então, irmão, aqui o povo estão sendo enganados com dízimo, que estão roubando vocês, estão matando vocês. Então, irmão, aqui em Colossenses, no capítulo 2, o povo estava morto em pecado. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecado, ele destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Ó, irmão, diz que ele, por causa que o povo andava em transgressões e não obedecia à lei, eles estavam mortos nos pecados. E as ordenanças da lei de Moisés, que julgava eles e que condenava eles porque eles estavam roubando e não estavam obedecendo à lei de Deus, não estavam dando os dízimos, andavam em pecado, Jesus veio, riscou, cravou, cancelou, aboliu, porque ela era contra nós. Contra nós lá, eles. Nós já nascemos da cruz para cá. Nós nascemos, não existia mais lei, então não tinha lei contra nós. Os irmãos estão entendendo aí? Como eu prego a verdade aqui em linha, eu prego aqui o que Deus me manda. Eu não prego o que eu quero, eu não prego arrudeio, mentira para enganar vocês, para tomar dinheiro de vocês. Eu prego aqui a verdade. Então, irmão, a lei de Moisés, ela condenava. Cristo já pegou tudo que era contra nós. Ele riscou, ele aboliu, ele cancelou e ele cravou lá na cruz do Calvário. Ninguém diz que ninguém pode tirar. Pode ou não pode? Os pastores, estelionatário, mentiroso, 7-1, eles têm o poder, com a mentira, eles vão lá, tirou e joga hoje no seio da igreja, pregando a vocês, mostrando textos e contexto fora do texto aqui, fora da narração, pegam textos isolados. Quando ele for ler Malaquias, peça ele para ler o capítulo 1, do versículo 1. Para quem é a sentença de Malaquias, é para os fariseus, é para o povo de Israel. Você é lá de Israel, você estava lá na época, foi dado pelo profeta lá, você estava lá com o profeta, você é um hipócrita, você é um fariseu. Tem que ler a Bíblia, irmão. Estudar, escrafunchar, para não ser enganado. Então, Jesus aqui, ele cancelou na cruz do Calvário, ele botou lá, pregou. Ninguém poderia arrancar.
porque ele pregou na cruz do Calvário com os feitos dele. Mas desde lá, irmão, isso começou por Pedro, quando Ananias e Safira foi dar o dízimo, que não era mais para dar dízimo, Jesus já tinha morrido. Agora era a contribuição, ele dava quanto ele quisesse. Certo? Mas a ganância pelo dinheiro, Pedro exigiu que ele desse os 10%. E ali da boca de Pedro, que era para sair uma palavra de conforto, uma palavra da graça, saiu uma palavra de condenação e morte. E disse que Ananias teve temor e morreu. Então vamos estudar o texto bem direitinho. Não tem como eu levar agora lá para o texto de Ananias, porque fica grande a pregação. Nós estamos descrafunchando a Bíblia aí. Eu disse a vocês que eu ia pregar, mas que nós vamos descrafunchar tudo sobre o dízimo. Estou trazendo esses estudos aí. Vai ser muitas pregações. E nós vamos passando devagarzinho. As pregações é grande, porque vai levando para outras passagens. Então tem que mostrar tudo direitinho, que é para os irmãos não serem enganados. Ó, irmão, vocês anotam os versículos aí, vão estudar, vamos respeitar a conjugação verbal, vamos saber para quem a carta está sendo direcionada e não vamos se socar lá dentro, não. Nós podemos ir até lá no tempo da época, aqui nos sentidos, mas nós vamos para ver como se encontrava aquele povo. Então, nós vamos ver em que situação aquele povo estava fazendo, como é que eles agradavam a Deus ou desagradavam. Trazemos essa reflexão para os dias de hoje e vamos ver como é que hoje a igreja se comporta, se está se comportando da mesma forma que aquele povo, sabendo que os direitos que aquele povo, as obrigações que aquele povo tinha que fazer, não se aplica nos dias de hoje, porque dízimo era para os judeus. Você não é judeu, então você não tem dízimo. Você tem contribuição. Contribuição é voluntária. E outra, se um mensageiro constranger a você fazer doação, é pecado também, está em transgressão. Quem tem que fazer a doação é você. Tem que sair da sua parte. Não é da parte de quem está aqui ministrando, não. Ele pode trazer uma orientação, porque se as pessoas não estiverem doando, ele pode trazer uma orientação e mostrar que o templo lá precisa fazer uma reforma, precisa fazer isso, precisa comprar aquilo, precisa isso. Então, ele faz um orçamento, traz o orçamento até os ouvintes, e ali ele traz a planilha e vamos arrecadar aquilo que está precisando. E mais nada. Pastor não é para sobreviver de dinheiro de irmão. Pastor é para ir trabalhar. Se ele quer sobreviver de dinheiro de irmão, ele é um vagabundo. Ele tem que trabalhar, ganhar do próprio suor dele. Deus já tinha falado isso lá, Adão, lá em Gênesis. Comerás do teu próprio suor. Não é para comer do suor dos outros. Tá certo, meus irmãos? Então, que a mensagem é em linha com a palavra, doa quem doer, a palavra é correta, é verdadeira. E aqui, ó. O 16. Olha, deste modo, ele venceu os governos, as autoridades espirituais do mal, exibindo publicamente o mundo inteiro triunfou de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Ó, irmão, tirou os pecados de vocês ou não tirou? E como você disse que é pecador? Ó, irmão,
A igreja de Deus está lá em Éfeso, capítulo 5, versículo 26 e 27. Deus lavou vocês pelo lavar da água pura pela palavra. A água pura, irmão, não é essa água que lhe deita você lá, não. A água é essa palavra, a água pura é essa palavra aqui. A igreja, irmão, ele lavou você para você ser santo, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Se você se apresenta pecador, irmão, você não faz parte da igreja de Cristo. Porque você se sente pecador e ele não é cabeça. Cristo, o pastor da igreja, ele não é o pastor de pecador. Quem era o pastor dos pecadores era Jesus de Nazaré para o povo de Israel que estava em transgressão. Para os judeus, está lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Pecado era transgressão da lei. Então, o homem pecava, ele transgredia a lei, estava em pecado. Isso é o pecado para os judeus. Não é para nós. Nós hoje não existiria a palavra pecado. Hoje está lá na graça, é obras da carne. Que não tem importância, irmão, nós chamar de pecado. Por quê? Porque quando nós cometemos uma obra da carne, nós estamos transgredindo a graça. Então, se eu disser que o irmão está numa obra da carne, ele está em pecado, ele está transgredindo a graça. Na lei de Moisés, você pecava, transgredia a lei. 2, 3 testemunhas condenavam você à morte. Hoje, alguém pega você numa obra da carne, não é para lhe apontar, não é para lhe acusar, é para ter misericórdia, é para ensinar a verdade a ele, para ele andar na verdade. Na lei de Moisés, matava, servia de exemplo para os outros não pecar. Na graça, você perdoa, ensina o irmão que está em transgressão, para ele andar na verdade, para ele reconhecer seu erro, não praticar mais e serve de exemplo para os demais. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos aqui para Éfeso. Vamos aqui para Éfeso. Deixa eu ver se é capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Éfeso. Essa Bíblia é meio ruim da gente estar caçando os versículos. A Bíblia viva. Éfeso. Deixa eu ver aqui se é o 2. Olha, Éfeso 1. Diz aqui, olha. Em quem também vós estáis depois... Éfeso 1:13. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ó, irmão, aqui está dizendo que depois de ouvir o evangelho da verdade e tendo crido nesse evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, olha, está falando isso aqui em salvação. Salvação, evangelho, salva alguém para ir para o céu? Não. O que salva você para ir morar no céu, está lá em Éfeso, no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Éfeso 2, se lê desde o capítulo, desde o versículo 1. Está dizendo que você foi salvo pela graça, mediante a fé. Olha, é por obra não, é por você crer.
mediante a fé. Aí diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obra, para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz. A salvação é pelo feito que Cristo fez. Ele deu de graça. É você crer que aquela morte que ele fez lá, ele lhe salvou, ele lhe santificou, ele lhe justificou, ele lhe purificou, ele lhe santificou, ele lhe selou. Tudo foi feito lá na cruz do Calvário. Agora, você crendo nesse evangelho da vossa salvação, ele salva você de quê? Dessas mentiras que é jogada aí na mente de vocês. Desses estelionatários, desses mentirosos que estão enganando vocês. Que estão mentindo vocês para arrancar dinheiro de vocês. E eles vão até a morte para defender a teoria e a ideia deles, porque eles sabem que vocês não estudam a Bíblia, sabem que vocês não conhecem, e aí vocês tornam-se presa fácil para os lobos. Está lá em João 10, capítulo 10, versículo do 1 até o 15 mais ou menos. Valeu, o falso pastor. O falso pastor. Se todos quantos vieram antes de Jesus não são ladrões e salteador. E depois de Jesus, continuou também os ladrões e salteador. Porque lá está dizendo que o ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. E esse ladrão lá, se você narrar o texto todinho, do versículo 1, você vai ver que lá está se falando de uma pessoa que rouba, que ele é ladrão e salteador, que ele não entra pela porta das ovelhas, ele não entra por aqui, ó, pela verdade, a porta é Jesus, ele não entra pela verdade, ele vem com engano. Então, a intenção dele, lá está dizendo que o ladrão não veio a matar e a roubar e a destruir. Lá está se dizendo que esse ladrão que veio matar, roubar e destruir é o pastor. Tá certo, meu irmão? É os mensageiros. É os anjos que vêm pregar. É os ungidos de Deus, que nem atualizando. É os diáconos. É os pastores, é os presbíteros, é os mensageiros, é os profetas, é os sacerdotes, é os apóstolos, é os professores. Todos eles vêm com... Estou atualizando para os dias de hoje. Todos eles vêm com mentira, impondo, obrigando, mostrando textos isolados que você é obrigado a dar dízimo, que você está roubando a Deus. Mas quem estava roubando Deus aqui era os sacerdotes. Quem estava roubando Deus aqui em Malaquias era os sacerdotes. Era o povo, era a nação de Israel. Ele estava roubando. A sentença é para o povo de Israel. Você não é de Israel, você não é hipócrita, você não é fariseu. Ó, irmão, então aqui. Está dizendo aqui, olha. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o espírito da promessa. Ó, irmão, você é santo, você é puro, você é purificado. Não é a sua carne que está pronta, não. É o teu espírito. A sua carne, ela nunca vai se converter a Deus. Ela é pecadora, porque está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 7. A carne não se sujeita à lei de Deus. A sua carne sempre vai pecar. O que é que está pronto é o teu espírito. O que é que Deus preparou é o teu espírito, que ele está pronto. Lembra que Jesus dizia, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que é que Deus selou aqui? É a sua mente. Você é guiado pelo espírito, não é pela carne. Quem lhe controla esse seu corpo de carne tem que ser o espírito. Está lá em Gálatas, onde eu disse. Se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei de Moisés. Você está debaixo de quê? Da graça. Você é regido pela graça. Tá certo, meu irmão? Aí diz aqui, ó, o 14, olha. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Olha, irmão,
esse selo, Jesus botou esse selo em você, ele selou você para o penhor da sua herança. Ele, com esse selo, ele penhorou você. Ele deu o direito de você ser filho de Deus. Ele selou, irmão, ninguém toma. Ele disse que aquele que está escrito na palma da mão do Pai, João 10, 28 e 29, aquele que está na palma da mão do Pai, ele disse, ninguém, quem é ninguém? Ninguém arrebata das minhas mãos. Ninguém arrebata das mãos dele, irmão. Ninguém arrebata da mão dele. Está na palma da mão dele, ele selou, botou o selo, ninguém. E como os pastores aí disse que você roubar a Deus, o diabo toma sua salvação. Estelionatário mentiroso. Está lhe enganando. Não é verdadeiro, não prega a verdade, é um mentiroso. Eu digo aqui e provo aqui na Bíblia. Agora pode juntar aí, daí até na China, que eu desminto eles tudinho aqui na palavra de Deus, que quem está falando aqui não é o irmão Franciberg, não. Aqui quem está, o irmão Franciberg está sendo usado pelo Espírito Santo da verdade, que está em mim, que eu tenho um compromisso em pregar a verdade a vocês, para vocês conhecerem. Tá certo, irmão? Então, a mensagem já está grande. Aqui em Malaquias, vamos para o capítulo 1, diz aqui. Vou ler em 2 versões. Malaquias aqui também. Chega para cá, João, vamos para cá para Malaquias. Mateus 16, Malaquias, está aqui. Pronto. Vou ler na revista Viva, na Bíblia Viva, diz aqui. Esta é a mensagem do Senhor ao povo de Israel, enviada pelo profeta Malaquias. Olha, a sentença aqui é para a igreja do Brasil, é para a igreja da África, é para a igreja dos Estados Unidos, é para a igreja da Itália, não. É para o povo de Israel. Aqui. Peso da palavra do Senhor. Agora eu estou com outra Bíblia aqui. Uma Bíblia da CPAD. Tá aqui, ó. Bíblia Sagrada. Aqui, ó. Bíblia normal. Diz aqui, ó. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Vamos para essa daqui, NVI. NVI. Aqui. 2, 1, Malaquias, tá aqui. Uma advertência, Malaquias 1, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Tá certo, meus irmãos? Então, a sentença aqui era para o povo de Israel. Não é para a igreja de Deus, era para o povo de Israel. Aí diz aqui o 2, olha. Eu sempre amei vocês profundamente, diz o Senhor. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei-me em que nós amamos. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Aí está aqui, ó. Mas vós me perguntai de que maneira o Senhor nos amou. E o Senhor respondeu, eu mostrei meu amor por vocês, amado, seu pai, por ter amado seu pai Jacó. Vou ler noutra versão aqui. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vós pergunta, de que maneira nos amamos?
não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Deus amou Jacó. Ao 3, mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra de devastada, e as terras de sua herança em montão de chacais, do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ó, irmão. Será que Deus não está irado com vocês aí, não? Que prega dízimo. Deus aqui se irou. O relato está dizendo aqui que Deus se irou contra Esaú. Por quê, irmão? Porque Esaú trocou o direito dele de primogenitura. O direito da herança trocou por coisa supérflua, por coisa passageira, por coisa vista. Trocou o que ele ia receber lá na frente por coisa passageira, por coisa que não era eterno. Então, nos dias de hoje aqui, os pastores não estão trocando a verdade pela mentira, pela ganância do dinheiro, não estão trocando a sua salvação por pregar a mentira, dizendo que você é obrigado a dar dízimo. Estou atualizando essa passagem aqui para os dias de hoje. Então, os pastores andam em mentira, eles querem edificar vocês que são o templo na mentira e não prega a verdade. Trocou a verdade pela mentira, trocou a contribuição por dízimo, trocou vocês que é a igreja por Israel, pelo judeu, e aplica o dízimo na mente de vocês, querendo, controlando vocês e chamando vocês, paga eles para eles chamar vocês de ladrão, prega mentira na mente de vocês e vocês recebem de bom grado. E quando a verdade chega aqui em linha com a palavra, a mente de vocês estão tão cauterizada que vocês não aceitam a verdade e vocês chamam aqui a gente de mentiroso, atribui, blasfemando, atribui o que o Espírito Santo aqui está falando, através da minha boca, vocês atribuem, dizendo que eu sou um desigrejado, que eu não tenho... Ó, irmão, eu tenho igreja e não tenho. Porque eu não tenho igreja, eu faço parte da igreja de Cristo. Eu não tenho igreja, porque meu pastor é Cristo, eu me congrego com Cristo. A igreja de Cristo, ela é espiritualmente. Então, eu não tenho igreja. A igreja é de Cristo. Ele é o pastor, ele é o sacerdote, ele é o cabeça da igreja. Eu sou ministrado por ele. Agora, eu não vou aí me reunir nesses cantos, nesses currais, aonde mantém o povo preso com mentira, e aí eles defendem de unhas e dentes todas as mentiras. Se você for pregar essas verdades lá, eles lhe apredejam. Diz que você é um mentiroso, diz que você é um desigrejado, que você não frequenta a reunião dele, que você não tem comunhão com os irmãos. Ó, irmão, essa comunhão de idolatria, de feitiçaria, de mentira, de falso profeta, Deus me livre de eu participar dessas coisas. Deus me defenda. Deus me defenda. Porque aí não é Cristo que está ali, não. Ali é o homem carnal com as suas mentiras, com as suas idolatrias, com as suas feitiçarias. Então, meus irmãos, aqui a sentença é para o povo de Israel. Tá certo? A sentença aqui é para o povo de Israel. Ó, irmão, eu já fui hoje, levei vocês lá para Éfeso, levei vocês lá para Colossenses, levei vocês lá para Gálata,
Olha, eu vou dizer onde eu levei vocês, que é para vocês anotarem aí direitinho, mas está escrito aí, ó. Eu levei vocês para Malaquias, eu levei vocês para Gálatas, Malaquias 3, 8 e 10. Levei vocês para Éfeso, capítulo 1. Não, levei vocês para Colossenses, capítulo 2, 13, 14 e 15. Levei vocês para Éfeso, capítulo 2, do 13 ao 15. Levei vocês para Gálatas, 4, 4. Romano, irmão, tem Romano aqui, que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê também. Romano 10, 4. Quando é que se dá o fim da lei, irmão? Quando Cristo entrega o seu Espírito lá. Então, o fim da lei é Cristo. Para quem, irmão? Para quem crê. Para quem não crê, está aí pregando aí. Então, Cristo não veio para eles, que eles estão pregando aí. O fim da lei é Cristo. O fim de Jesus de Nazaré, Romanos 10, 4. Mas é para quem crê, irmão. Quem não crê, aí o sistema religioso não crê. Aí pregando a lei de Moisés. Levei você para 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, aonde está falando na lei de Moisés, que é um ministério de condenação e morte. Se vocês puderem ler o capítulo 2 de Coríntios, capítulo 3 todinho, que Paulo vai lá na frente, do versículo 12 em diante, ele vai dizer que nós não somos que nem Moisés, que botava um véu. Ó, irmão, bota aqui aí. Você enxerga alguma coisa? Leia lá. Se é pregada a lei de Moisés, a palavra não entra no coração, endurece, não entra, não vem aqui no entendimento, vocês não entendem. Olha, o véu está posto, olha. Jesus rasgou, eles costuraram de novo. Aí costurou o véu, você não vê o que é que está lá no Santo dos Santos. Você não tem acesso. Significa que se botar o véu, a mente espiritual de Cristo não vem até vocês. Os sentidos estão embotados. Não tem esclarecimento. Não é o Espírito Santo que está lhe revelando. Lá, quando vocês estão na lei de Moisés, é a carne. A carne é contra Deus. Ela não traz esclarecimento, ela traz aprisionamento, traz mentira, traz idolatria, traz falsidade. Rasgou o véu, você entra no Santo do Santo, na claridade, você tem luz, tem entendimento, olhos iluminados, Efésios 1, 18, e aí tudo esclarece, tudo está bem. Então, irmão, preguei Romano vocês 4:10. Levei vocês aqui para Malaquias, no capítulo 1, onde diz aqui que a sentença é para Israel, é para o povo de Deus. Amanhã vai ter uma outra mensagem. Amanhã nós vamos lá para o famoso Mateus. Sim, levei vocês lá para Mateus no capítulo 5, no versículo 17, mostrando que Deus não aboliu, que Deus não veio abrogar a lei, Jesus não veio abrogar a lei. Enquanto ele não foi para a cruz do Calvário e não entregou o seu Espírito, ele pregava a lei, certo? Paulo escrevendo aqui diz que Cristo era ministro da circuncisão. A circuncisão era a lei de Moisés. Então, irmão, eu trouxe bem esclarecidozinho. É preciso se pregar assim com cuidado, é preciso se narrar o texto, é preciso trazer o texto e o contexto, fazer conjugação verbal, respeitar a carta para quem foi escrita, conjugação verbal para quem era, tempo, futuro, presente e passado. E temos que trazer uma reflexão, atualizar para os dias de hoje, como é que a igreja se comporta nos dias de hoje, para ter o entendimento e o esclarecimento. Vou deixando aqui a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Ó, irmão, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal, participe, né? Compartilhe com as pessoas, estude a mensagem, irmão, para saber se é verdade, anote os versículos, né? Faça o que eu faço aqui, olha, eu mostro a vocês, né? Estude, ó, a Bíblia, olha,
Tudo tá cheio isso aqui, ó. Por quê, irmão? Que é para não ser enganado pelo vento de doutrina. Se vocês anotaram os versículos tudinho, aí vocês vão estudar, aí vocês vão olhar, vocês vão narrar o texto, vocês vão ver como era que aquele povo andava, porque é que aquele povo estava em transgressão. Aí vocês atualizam para o dia de hoje, sabendo que as ordenanças, as coisas que Jesus aboliu, não se pode aplicar nos dias de hoje. Então vocês vão estudar, vão ficar conhecedor, vão saber, vão conhecer. Tá certo, meu irmão? Então, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like, compartilhe. Deus continue abençoando a cada um de vocês e que vocês venham estudar e ter conhecimento para não ser levado por vento de doutrina. Graça e paz, Abba Pai, em nome de Jesus, amém.